O mercado de ações brasileiro, olha, tá em festa. O Ibovespa não para de subir, fechou ontem na máxima histórica absoluta, acima dos 165 mil pontos. É um clima de euforia, sabe? Quase de celebração. Uhum. Só que, quando a gente olha para fora, o cenário é bem outro. Wall Street, os mercados globais, tá todo mundo pisando em ovos, com uma cautela que chega a ser palpável. Exato. Fica a pergunta no ar. O que é que tá acontecendo aqui? É o Brasil vivendo um momento único, uma euforia que se sustenta? Ou é só aquela calmaria que vem antes de uma tempestade global? Essa é a grande tensão que define o dia de hoje, 15 de janeiro de 2026. A análise que temos em mãos usa um termo que eu acho perfeito para isso: risco assimétrico. É a chave para entender tudo que está em jogo. Risco assimétrico. Gostei do termo. Então, nossa análise hoje é para decifrar esse quebra-cabeça. Vamos mergulhar nesse relatório de pré-abertura para entender por que o Brasil está dançando numa festa, enquanto o resto do mundo parece encostado na parede, olhando para o relógio. Certo. E, claro, o que isso significa na prática para o mercado nesta quinta-feira. Vamos lá. Então, vamos começar por aí, por esse risco assimétrico. O que isso quer dizer na prática? Sou técnico, mas a ideia parece bem direta. Imagina que o mercado global é uma grande festa. Um cenário de risco simétrico seria quando ou tá todo mundo dançando animado ou tá todo mundo sentado esperando a música melhorar, né? Ok, faz sentido. O que a gente tem hoje é a assimetria. O Brasil tá no meio da pista, com som no talo, enquanto os Estados Unidos e a Europa estão no canto do salão, de braços cruzados, nervosos, prontos para ir embora ao primeiro sinal de problema. Ótima analogia. E o risco, imagino, é que se eles forem embora, eles podem levar a música com eles. Exatamente. A nossa festa está sendo bancada em grande parte por um fluxo de capital estrangeiro. O relatório aponta que esses investidores estão buscando um refúgio em valuations descontados. Traduzindo isso. Traduzindo, eles olham para as nossas empresas, principalmente as ligadas a commodities metálicas, comparam os preços com os de fora e concluem que aqui está barato. É uma oportunidade. Faz sentido. O dinheiro vai para onde tem oportunidade. Mas então, qual é o gatilho? O que poderia fazer o pessoal do canto do salão decidir que a festa acabou? São dois fatores. O primeiro é interno, mais técnico. O relatório aponta que nossos indicadores gráficos já mostram um sinal de sobrecompra. Pensa num corredor que sprintou por muito tempo. Ele ainda está na frente, mas já está ofegante, perdendo o fôlego. O movimento de alta está cansado. E o segundo fator, que me parece ser o principal, O segundo é uma bomba relógio com hora marcada. 10h30 da manhã, horário de Brasília. a hora da verdade. Exato. É quando sai uma bateria de dados econômicos importantes nos Estados Unidos. O relatório alerta para o que chama de armadilhas de liquidez. Se esses dados vierem ruins, ou, paradoxalmente, bons demais, esse capital estrangeiro pode decidir ir embora. E vai embora rápido. E a saída pode ser tão rápida e intensa quanto a entrada, o que causaria uma reversão brusca no mercado. Por isso o sentimento é cautelosamente otimista. Estamos na festa, mas de olho na porta de saída. Entendi. A chave para entender a nossa euforia está, na verdade, a milhares de quilômetros de distância. Então vamos olhar para essa turma no canto do salão. O relatório diz que a arquitetura financeira global se apoia em pilares instáveis, começando pelos Estados Unidos. Qual é a situação por lá? A economia americana está desafiando todos os manuais. Durante meses, todo mundo previa uma recessão, uma desaceleração forte, mas ela não veio. O cenário que o mercado está trabalhando agora é o de no landing, ou sem pouso. Sem pouso. É como um avião que está voando forte, mas não consegue encontrar a pista para aterrissar de forma suave. Perfeito. O avião continua voando alto, com os motores a toda potência. Isso, por um lado, é ótimo para os lucros das empresas. Mas o piloto, que nesse caso é o Banco Central Americano, Fed, está preocupado. Claro. Se o avião não desacelera, os motores podem superaquecer. E o superaquecimento na economia é a inflação voltando com força. E se a inflação ameaça voltar, o Fed não tem por que cortar os juros. É isso, né? Exatamente. Juros altos nos Estados Unidos funcionam como um aspirador de pó para o capital global. Porque o investidor correria riscos em mercados emergentes como o Brasil se ele pode ter um retorno alto e seguro nos títulos do Tesouro Americano. Certo. O termômetro disso, o título de 10 anos, já está operando em alta, a 4,150%. Os dados de hoje sobre pedidos de seguro-desemprego e a indústria da Filadélfia são cruciais. Eles vão dizer se o motor do avião americano está mesmo tão quente quanto parece. Ok, então o pilar americano está forte até demais, o que é um problema. E na Ásia, o relatório menciona uma história bem diferente por lá. Uma história com dois lados, na verdade. O lado brilhante é o da tecnologia. A gigante de chips de Taiwan, a TSMC, divulgou resultados espetaculares. Espetaculares como? E é muito acima de qualquer expectativa, impulsionados pela demanda que parece infinita por chips para a inteligência artificial. Isso é um sinal fortíssimo de que a revolução da IA não é uma bolha passageira, mas um ciclo de investimento real, estrutural. E qual é o outro lado da moeda na Ásia? A China. E aqui a festa definitivamente não chegou.
O mercado chinês continua muito pressionado, há uma desconfiança interna com as políticas regulatórias do governo e, externamente, a tensão comercial com os Estados Unidos, sob o governo Trump, não dá trégua. Mas espere um pouco, se a China, nossa maior cliente, está mal das pernas, como é possível a nossa bolsa, tão dependente de commodities, estar em máxima histórica? Boa pergunta. Uma coisa não deveria anular a outra? Parece uma contradição enorme. Essa é a pergunta de $1 milhão e ela nos leva direto para o coração da B3 hoje. A fragilidade da China, de fato, coloca um teto no potencial de alta de empresas como a Vale. Se o seu maior comprador está com problemas financeiros, ele não vai pagar qualquer preço pelo seu produto. E essa dinâmica criou uma verdadeira batalha de forças dentro do Ibovespa. Falando em Vale, ela e a Petrobras são os dois grandes motores do nosso índice. E pelo que eu entendi do relatório, hoje elas estão indo para direções completamente opostas, quase como uma guerra civil dentro do Ibovespa. Exato. O texto usa o termo dicotomia. De um lado, a gente tem o colapso do petróleo. O barril do tipo Brent está despencando mais de 3%, negociado na casa dos $64. Para uma empresa como a Petrobras, isso é um golpe direto. E por que essa queda tão abrupta? É excesso de oferta, falta de demanda? Nenhum nem outro. É pura geopolítica. O mercado estava com medo de um conflito entre Washington e Teherã, que poderia fechar o Estreito de Hormuz, uma rota crucial para o petróleo. Ah, o prêmio de risco. Esse risco estava embutido no preço. Agora, as tensões diminuíram e os operadores estão desmontando essas posições de medo. É como se todo mundo tivesse comprado um seguro caro para um risco que não se materializou. Agora, estão cancelando o seguro. E isso derruba o preço. E pressiona as ações da Petrobras e da Prio logo na abertura. Entendi. Então, do lado do petróleo, o dia promete ser de perdas. Essa é a cruz. E qual é a coroa que está sustentando o otimismo? A coroa, sem dúvida, é a Vale. Enquanto o petróleo sangra, o minério de ferro está estável, o que já é uma boa notícia. Mas a grande história da Vale hoje não vem da China nem do preço da commodity. Vem de um movimento corporativo gigantesco. Opa! A Capital World Investors, uma das maiores e mais respeitadas gestoras de fundos do mundo, anunciou que elevou sua participação na empresa para mais de 5%. Uau! Peraí, isso muda o jogo. Não é um analista qualquer dando uma recomendação de compra num relatório. É um dos maiores fundos do planeta colocando bilhões na mesa e dizendo, nós acreditamos na empresa a este preço. Exatamente. Isso tem um peso completamente diferente. Um peso colossal. É um selo de aprovação institucional de longo prazo. Sinaliza que, na visão de um dos maiores smart money do mundo, a Vale está barata. Esse movimento cria uma espécie de blindagem para a ação. Certo. Mesmo que o cenário global piore um pouco, que a China preocupe, existe agora um comprador gigante com muito poder de fogo que acredita na tese. É a força da Vale contra a fraqueza do petróleo. E por enquanto, a Vale está vencendo e carregando o Ibovespa nas costas. Esse investimento estrangeiro na Vale sugere que eles enxergam algo positivo aqui no Brasil. Isso é parte de uma tendência maior. O que o relatório diz sobre o nosso cenário interno que está conseguindo atrair tanto capital a ponto de nos descolar do mau humor global? Sim, o termo que o relatório usa é descolamento positivo. A análise sugere que essa atratividade do Brasil se deve a uma combinação de fatores. O primeiro é a percepção de que temos um banco central autônomo e técnico que age para controlar a inflação, o que dá previsibilidade. E o segundo? O segundo é um cenário político que, por hora, sinaliza continuidade. É interessante porque o relatório menciona uma pesquisa eleitoral para 2026, com o presidente Lula na liderança, e aponta que o mercado parece ter aceitado a situação. A expressão usada é que o governo atual foi precificado como fiscalmente tolerável. Exato. E essa expressão é fundamental. Fiscalmente tolerável. Isso soa como um elogio bem fraco, quase um não é ótimo, mas poderia ser pior. O mercado não está só tentando se convencer de uma narrativa positiva enquanto ignora os riscos fiscais que continuam na mesa. É uma ótima provocação. A lógica do mercado muitas vezes não é buscar o cenário ideal, mas sim o mais previsível. O relatório sugere que a aposta é na continuidade. Os agentes financeiros podem ter suas ressalvas quanto à política fiscal, mas eles já conhecem o estilo do governo, já colocaram os riscos na conta. Uma aventura política com um resultado incerto traria uma volatilidade muito maior. Então, nesse contexto, a continuidade tolerável acaba sendo vista como algo positivo. Porque diminui o risco. Exato, diminui o prêmio de risco exigido para investir aqui. Entendi. É a preferência pelo ruim conhecido ao ótimo desconhecido. E hoje, além de todo o cenário externo, temos um dado econômico importante aqui também, o IBCBR. Sim, às 9 da manhã, a prévia do nosso PIB. E aqui a gente entra em outra daquelas lógicas do mercado que parecem contraintuitivas. Deixa eu adivinhar. Uma notícia boa pode ser ruim. Quase isso. Nesse caso, uma notícia ruim pode ser boa. O consenso do mercado espera uma pequena retração na atividade, de 0,20%. Se o dado vier exatamente assim, ou até um pouco pior, a reação da bolsa tende a ser positiva. Espere um pouco, isso deu um nó na minha cabeça. A expectativa é de retração econômica e você está me dizendo que isso seria bom para a bolsa? Parece estranho, né? Normalmente, notícia de economia fraca derruba o mercado.
O que está acontecendo de diferente aqui? A explicação está no Banco Central e na taxa Selic. Um dado de atividade econômica mais fraco é a prova que o BC precisa para confirmar que a política de juros altos está funcionando, está esfriando a economia e, consequentemente, a inflação. Ah, Isso dá mais segurança para a autoridade monetária continuar com o ciclo de cortes da taxa Selic. E juros mais baixos são como combustível para a bolsa, pois tornam as ações mais atraentes e estimulam a economia. agora faz todo sentido. Um dado forte hoje mostrando a economia bombando seria uma péssima notícia, porque poderia fazer o Banco Central pisar no freio nos cortes de juros. Exatamente. É incrível como o mercado financeiro às vezes opera nessa lógica do oposto. Exatamente. Uma atividade surpreendentemente forte hoje poderia estressar toda a curva de juros e prejudicar principalmente os setores mais sensíveis a crédito, como varejo e construção civil. Ok, então o cenário está montado. Temos uma guerra entre Vale e Petrobras, a expectativa por um dado econômico ruim, que é bom, aqui dentro, e a bomba relógio dos dados americanos às 10h30. Juntando todas essas peças, qual é o plano de jogo que o relatório sugere? A análise define uma linha do tempo muito clara para o dia. O primeiro checkpoint é às 9 horas, com a reação do mercado ao IBCBR. O segundo, às 10 horas, na abertura da B3, será para observar se a força da Vale consegue de fato anular a fraqueza da Petrobras. E o terceiro? E o terceiro, às 10h30, é a hora da verdade com os dados dos Estados Unidos. É o evento que pode confirmar ou cancelar a festa. E para essa hora da verdade, quais são os cenários possíveis? Basicamente dois. Cenário 1. Os dados de emprego nos Estados Unidos vêm fracos. Isso reforça a tese de que a economia está finalmente desacelerando, o que permitiria ao Fed cortar juros. E nesse caso? Nesse caso, o dólar tende a cair no mundo todo e as bolsas a subir. É o cenário de apetite ao risco. Ok. E o cenário 2? Cenário 2. Os dados vêm muito fortes, confirmando o no lending. O mercado entende que os juros americanos ficarão altos por mais tempo. O dólar dispara e as bolsas, principalmente as de emergentes, corrigem forte. É o cenário de aversão ao risco. E dentro desse contexto, o relatório sugere uma operação específica que me chamou muito a atenção, uma estratégia de long and short. Parece algo sofisticado. É uma estratégia muito interessante para um dia como hoje. A sugestão é comprar ações da Vale e, simultaneamente, vender ações da Petrobras. Vender uma ação que você não tem? Como isso funciona? No mercado, você pode alugar uma ação de outro investidor, vendê-la e recomprá-la mais tarde para devolver. A aposta é que o preço vai cair. Certo. A beleza dessa estratégia long and short é que ela tenta isolar as forças específicas de cada empresa do risco geral do mercado. O relatório explica isso usando os conceitos de alfa e beta. Ok, mais 2 termos técnicos. Vamos traduzir isso. Pensa assim, beta é a maré. Se a maré sobe, todos os barcos sobem. Se a maré desce, todos descem. Esse é o movimento geral do mercado, influenciado pelos dados americanos, por exemplo. Certo. A maré. Já o alfa é o motor do seu barco. A estratégia aqui é apostar que o motor da Vale, que é o investimento da Capital World, é muito mais potente que o motor da Petrobras, que está sendo freado pela queda do petróleo. Entendi. Você não está apostando se a maré geral do mercado vai subir ou descer. Você está apostando na força relativa dos motores. Entendi. Então não é uma aposta se o Ibovespa vai subir ou cair, mas sim uma aposta que a Vale vai performar muito melhor do que a Petrobras hoje, independente do que aconteça com a maré. É uma jogada bem mais cirúrgica. Exatamente. É uma forma de tentar capturar um ganho que depende menos da sorte e mais de uma análise fundamentalista específica, neutralizando parte do risco macroeconômico do dia. Perfeito. Por fim, a recomendação geral do relatório é clara. Não lute contra a tendência de alta do Ibovespa, que é forte, mas opere com muita disciplina. Use a queda do petróleo como uma oportunidade nesse tipo de operação e fique de olho em repiques do dólar, perto de 5,42, que podem ser pontos de venda. Que dia complexo e fascinante. De um lado, temos a inércia da máxima histórica, o fluxo de dinheiro estrangeiro entrando e a força de uma gigante como a Vale recebendo um voto de confiança bilionário. Do outro, o colapso de uma commodity-chave como o petróleo e, principalmente, a sombra dos dados americanos, que podem virar o jogo em questão de minutos. O dia de hoje é um verdadeiro teste de maturidade para esse otimismo do mercado brasileiro. A análise foca muito no curtíssimo prazo, no fluxo do dia, na reação imediata aos dados. É um retrato do momento. Mas olhando um pouco além do fechamento de hoje, fica uma questão maior no ar, não fica? Com certeza. A grande questão para se pensar é, esse descolamento do Brasil, essa nossa festa particular, é sustentável no longo prazo? Se o cenário de no lending da economia americana se confirmar e os juros por lá continuarem altos por 1, 2 anos, será que o capital estrangeiro, que hoje banca nossa festa, vai continuar nos vendo como um refúgio atraente? Ou vai procurar segurança? Ou em algum momento a segurança e o retorno dos títulos do Tesouro Americano vão falar mais alto? A questão de fundo é se a nossa festa consegue continuar,
mesmo se a turma do canto do salão decidir que é hora de ir para casa e apagar a luz.